Olá, queridos. Eu estava lendo uma passagem no livro de Jeremias, eu achei muito interessante. Na verdade, eu achei numa postagem no Facebook e me aprofundei e fui pesquisá-la. Maravilhosa. Jeremias compara a nação de Judá como uma jumenta quando está no cio. E essa passagem se encontra lá no livro de Jeremias, no capítulo 2, o verso 24, que vai dizer assim: é como a jumenta selvagem que fareja o vento na época do acasalamento. Quem é capaz de conter seu desejo? Os que desejam não precisa procurá-la, pois você vai correndo até eles. Interessante que Jeremias compara aquela nação de Judá estava idolatrando a outros deuses, correndo atrás de idolatrar. A rebeldia e a idolatria de Judá era muito grande aos olhos de Deus. E Deus levanta o profeta Jeremias para ir exortar essa nação, para ir falar. Como a gente conhece a história, Jeremias prega, exorta, mas Jeremias é perseguido, porque aquela nação estava atrás do pecado. Aquela nação estava atrás de tudo isso. E aí ele compara aquela nação como essa jumenta, um animal que está no ápice do seu cio, e quando ela está no cio, ela está incontrolável. O desejo dela é encontrar com o macho, e ela consegue farejar esse macho à distância, a dezenas de quilômetros. Ela coloca o seu focinho para cima e fareja e busca o cheiro do macho. E a palavra vai dizer que o macho não tem nenhum trabalho de procurá-la, porque ela mesma faz isso. E trazendo para os nossos dias atuais, queridos, não é diferente com a gente. Essa nação aqui estava idolatrando, essa nação aqui estava cheia de pecados, estava terrivelmente abalada, distante de Deus, vivendo dias de orgias, dias de pecado, dias onde hoje no nosso dia a dia não é diferente. Eu costumo dizer que Sodoma e Gomorra, Judá, Jerusalém, todas essas grandes cidades citadas, onde o pecado fazia parte, não chega nem aos pés dos dias atuais, porque hoje nós temos a tecnologia que nos favorece, ou a gente usa para o bem ou a gente usa para o mal, e é muito mais fácil a gente buscar fazer as coisas para o mal, claro, se não estivermos alicerçados na palavra de Cristo. E Jeremias vem dizendo que essa nação era como uma jumenta, e o pecado muitas vezes faz isso com a gente. Muitas vezes não precisa nem ele estar perto da gente. Às vezes é a gente que busca, está distante, mas a gente busca o prazer, o ápice do prazer nos faz fazer isso. Como essa jumenta que buscava o seu momento de prazer, de satisfação, de acasalamento, o ápice do cio, nós também buscamos o nosso momento de prazer. Muitas vezes alimentando a nossa carne, os nossos desejos, muitas vezes não buscando alimentar o Espírito que habita em nós. A palavra de Deus, ela vem nos confrontar o nosso pecado. Muitas vezes nós estamos dando lugar ao inimigo, deixando o pecado aproximar de nós. Imagina você, o pecado aqui estava distante. A simbologia aqui representa o pecado, estava distante, mas ela queria ir atrás. E muitos de nós estamos indo atrás do pecado. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, não sei qual o seu erro, qual a sua falha, qual o seu pecado, mas o Senhor Deus, Ele quer te restaurar, Ele quer restaurar as nossas vidas. Às vezes o pecado, quando está perto, irmãos, a gente não consegue sair. É interessante que aqui fala
que existem estágios do pecado que Satanás nem precisa esforçar, é a gente que vai atrás. É a gente que cria os nossos próprios caminhos, a gente que corre atrás, porque a gente já está tão morto espiritualmente que a gente não consegue enxergar. E uma vez mortos espiritualmente, a gente não consegue entender mais. A gente acha que tudo é normal e que tudo é prazer. Tem um preço a se pagar. O preço do pecado é muito alto. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas pecou, adulterou, assassinou, mas também se arrependeu. Davi reconheceu o seu pecado, se arrependeu e Deus o perdoou. Porém, a espada, o fruto do pecado, ficou na sua casa, no seu lar. E a gente conhece a história. Davi sofreu por longos e longos anos até a sua morte. A espada não saiu do seu lar, da sua casa. Um filho estuprou a sua irmã. Outro filho tomou as dores e assassinou seu irmão. Um filho perseguia Davi para o matá-lo. O mesmo filho tomou algumas das suas mulheres, as concubinas de Davi, envergonhando o rei. E quantos foram os sofrimentos que Davi passou por ele não obedecer a Deus e obedecer a sua carne, a farejar o pecado, a olhar de longe e ter vontade de trazer para perto esse pecado. Davi olhou, viu aquela mulher e a desejou. E quando ele assume, quando ele comete aquele ato, o seu coração endurece. E muitas vezes é isso que o pecado nos faz. A gente vê de longe, se aproxima, e quando a gente comete, o nosso coração se fecha. E aí já não existe mais retorno e o coração da gente fica duro. E quando a gente está nessa fase de decadência espiritual, não adianta ninguém falar pra gente. A alma chega a esse ponto, ela começa a chamar prisão de liberdade, rebeldia de autenticidade, desobediência de felicidade. E aí a gente só quer alimentar esse pecado. Mas que a gente possa pedir perdão, reconhecer perdão a Deus, reconhecer e nos alimentar. Quem nós estamos alimentando? A nossa carne ou o nosso espírito? Se nós estamos alimentando o nosso espírito, nós temos a sabedoria de entender que o pecado está se aproximando de nós, que o pecado está nos rondando ou que está perto. Agora, se nós estamos cegos espiritualmente, a gente não tem essa noção. E aí, falar não adianta mais, porque nós não queremos ouvir. E aí, o prazer de cometer o ato do pecado fala mais alto do que qualquer um que se aproximar de mim ou de você. Que Deus possa nos dar sabedoria. Eu vou orar por você e pela minha vida. Soberano e amado Deus, misericordioso Pai, nesse momento, Pai, eu não sei o que tem passado na vida do meu irmão, da minha irmã, mas eu quero orar. Não sei o que ele tem feito, o que ele tem plantado, o que ele tem alimentado, se é o espírito ou se é a carne, meu Deus. Mas que o Senhor possa dar sabedoria, estratégia e entendimento, abrindo os olhos espiritual. Abra, Pai, nossos olhos espirituais e nossos ouvidos espirituais, para que a gente fique firme na Tua palavra, que é salvação, que é vida eterna, que nos salva, que nos cura, que nos liberta. Em nome de Jesus. Eu tenho um canal no YouTube que se chama A Palavra Pode. Vai lá, entra lá e confirma. Sempre tem uma meditação para você. Que Deus te abençoe.